Olá, bom dia. Como é que você está? Hoje estamos aí fazendo mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, dia de número 143. Estamos em 1 Crônicas, capítulo de número 19 ao 21. E Evangelho de João, capítulo do 8, do 1 ao 27. Você que nos acompanhou até aqui, nós vimos aí anteriormente, Davi trazendo a arca do Senhor, com toda aí a sua reverência, com ações de graças, ofertas, sacrifícios. Vimos também aí a aliança que ele tinha com Deus. Vimos as vitórias que ele conquistou com o auxílio do Senhor. Vimos também os homens que ele tinha como braço direito, os homens, os guerreiros de Davi. E hoje, capítulo 19, a gente vai ver Davi derrotando os amonitas e os sírios. As estratégias de batalha que Davi tinha diante aí dos outros povos. A gente vai ver que os povos também tinham estratégias políticas, por mais que houvesse toda aquela questão de conquista territorial, também havia aí uma maneira de se manterem pacíficos entre eles, entre as nações que não eram pertencentes a ele. Então, havia todo aí um tratamento e uma intenção aí que fosse mal interpretada podia desencadear uma guerra para todo um povo, que foi o que aconteceu aqui no capítulo de número 19. A gente vai ver aí que vai morrer o rei amonita, o rei Nas, e Davi vai mandar os seus mensageiros aí. Só que o filho de Nas, ele vai interpretar diferente o que Davi tentou fazer. Ele tentou dar suas condolências aí, dizer meus sentimentos para a nação aí dos amonitas, mas infelizmente eles vão interpretar de maneira errada. E aí isso aí vai desencadear um acidente diplomático, uma guerra. Por quê? Porque todos aqueles mensageiros mandados por Davi, eles vão retornar para Israel com as roupas e as barbas cortadas. O que para um judeu na época era comum, ele ter a barba comprida e o cabelo também. Então aquilo foi interpretado como um sinal de pura desonra. E aí vai começar uma guerra entre o Israel e os amonitas, e mais à frente os sírios aí vão entrar junto aí para ajudar contra os israelitas, mas a favor dos amonitas. Então vamos acompanhar aí com a gente esse conflito desnecessário, mas aí para você ver como muitas das vezes um líder sábio, ele sempre vai buscar recorrer aí a soluções pacíficas para depois aí, em último caso, ir para a guerra, E até porque a guerra envolve muito mais situações, ela traz muito mais consequências para as nações ali, num todo, do que simplesmente troca de espadas, Aquilo ali traz uma tensão enorme. A guerra em si, ela tem todo um peso, ela tem toda uma carga para uma nação. Então vamos aí acompanhar na leitura, no capítulo de número 19,
para você compreender melhor o que eu estou falando. Amém? Feche aí os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos dar graças a Ti, meu Deus, porque a Tua palavra é real. O Senhor fala conosco até diante dessa circunstância de uma batalha em que foi levantada. Precisamos saber como agir diante de um momento em que não vemos saída. E aqui Davi vai nos ensinar isso hoje, estratégias que temos que ter antes de tomadas de decisão. Fala conosco mais uma vez, Espírito Santo, que precisa ser falado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ver aí primeiramente a morte de Nas. E aí as condolências. Como eu falei, né? Os meus sentimentos, meus pêsames do rei Davi. Verso 1 vai dizer assim, ó. Depois disto, depois de Benaia, aí o filho de Joiada, virar o comandante da guarda real, morre aí o rei Nas, o rei dos filhos de Amon. E o seu filho vai reinar aí em seu lugar, o filho de Nas, que era Hanum. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Nas, porque o seu pai usou de bondade para comigo. Então nada mais justo do que também, né, assim fazer. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca do seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. E disseram os príncipes dos filhos de Hanum e de Amon, os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que por te haver Davi mandado consoladores, está honrando ao teu pai? Então aí tinha uma galera aí, os conselheiros que eram amonitas, achando aí que ele não estava honrando não. Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Os conselheiros aí que acabam interpretando errado. Tomou então Hanum os servos de Davi e os raspou e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, eles ficaram as bundas de fora, e os despediu. Ele não aceitou aí as condolências e tratou de maneira desonrosa aí os mensageiros de Davi. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Até para eles entrarem na cidade, eles estavam com receio, eles estavam com vergonha da maneira como eles estavam. Então ele fala assim, ó, segura eles aí em Jericó, deixa a barba crescer, não deixa eles retornarem para cá, para Jerusalém não, né? E aí depois eles vêm. E aí, vendo pois os filhos de Amon que se havia tornado odioso a Davi, então Hanum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si cavalos e cavaleiros da Mesopotâmia e dos ciros de Maca e de Zoba, e alugaram para si 32.000 carros
e o rei de Maca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. Então eles começam aí a se preparar para um conflito, porque eles perceberam que Davi ficou extremamente irado com o que havia acontecido. E aí eles já tratam de se arrumar, fazem aliança aí com os sírios, né, alugam esses carros de guerra. E Davi toma conhecimento aí dessa aliança e também vai se preparar, vai agir para esse momento. Olha só. Vendo, pois, Joabe aí, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Então Davi aí prepara uma estratégia para a batalha e ficam todos aí posicionados contra os amonitas e contra os sírios. Resultado da batalha. Vamos lá. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Então você vai pela frente, eu vou pela retaguarda, e ser forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então vamos lá, vamos para a guerra, vamos para a batalha, vamos avançar e vamos que o Senhor está conosco. Então, o verso 14 vai dizer que Joabe aí vai avançar com o seu povo e que estavam ali com ele, e eles vão travar essa peleja contra os sírios, e eles vão fugir de diante dele. Vendo os filhos de Amon, né, que os amonitas, que os sírios fugiram, também eles fugiram de Abissai, o irmão de Joabe, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque era o capitão do exército de Hadadezer, e marcharam adiante deles. Informando então Davi, juntou todo Israel, passou o Jordão e veio a ter com eles e, ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. Assafoque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Por pouco tempo, né? A gente vai ver lá na frente. Mas aqui a gente vai ver que vai haver uma aliança entre os amonitas e os sírios, que vai durar pouco tempo, porque o comandante da chefe do exército aí vai enfrentar os amonitas e os sírios e vai vencer essa batalha aí. Davi, que já, como Josué fala, na verdade quem
disse essa palavra, ser forte, né, mais uma vez, verso 13, foi Joabe, né, o comandante ali também. Diante daquela situação, ele fala, ó, vamos fortemente defender Israel. E com isso, eles vencem, porque os sírios, ao invés de ir, os homens vão varonilmente ali, vencem, ficam desbaratados ali, perdidinhos, o exército aí, tanto dos amonitas quanto dos sírios. E aí, os sírios vão virar servos de Israel durante um período e não vão ir de encontro mais à batalha contra Israel, pelo contrário, vão virar aí pagadores aí de impostos, não é impostos a palavra correta, mas eles vão servir aí ao povo de Israel e não vão socorrer mais os amonitas. Capítulo de número 20, a gente vai ver Davi aí conquistando a cidade de Rabá. Como que uma liderança sábia, ela marca aí o povo, né? Ponto crucial aí da história. A gente vai ver aí a dinastia de Davi seguindo. Vai ver que o reino de Davi vai estar com bastante prosperidade, vai estar estável, Davi vai estar desfrutando de uma época boa. Ali ele estava num período de segurança, de paz, mas como a gente sabe, esse é um período de guerras, a paz ali não vai durar muito. E aí o capítulo vai mostrar o rei Davi aí tendo toda a consequência do seu pecado que ele cometeu com Betseba. E ele que optou por matar aí o seu comandante Urias, né? Vai trazer aí várias consequências, como que as falhas humanas muitas das vezes trazem consequências não somente para nós, mas também para líderes, né? Na época ali, eles também eram humanos, né, gente? E aí a gente vai ver como que é preciso se arrepender. Bora lá, né? Essa passagem também você acompanha lá em 2 Samuel, capítulo de número 12. Lembre que eu disse que o livro de Crônicas é uma recordação, uma lembrança aí de tudo para nós. Temporada de guerra, a gente vai ver aí decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e aí ele vai destruir a terra dos filhos de Amon e vai ver e vai sitiar, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Joabe aí, o comandante. Davi vai permanecer aí em Jerusalém. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Depois aí de conquistar Rabá, ele vai começar a saquear, né, os despojos de guerra. Também ele vai levar o povo que estava naquela cidade.
e vai fazer passar a serra e as picaretas de ferro e os machados, e assim vai fazer Davi a todas as suas cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Ali gigantes vão ser mortos pelos homens de Davi. Vai acontecer o verso 4. Depois disto, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. A Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha ele 24 dedos. Tinha 6 dedos aí, em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes do povo aí filisteu lá que estava insultando o povo de Israel lá na época de Davi, quando era pequenininho. Ele vai aí derrotar esses gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Não somente aí Golias, mas também outros homens de Davi ali. Eles conquistaram aí aos filisteus e derrotaram aí a eles. Aí a gente vai ter essa lista de guerreiros que vão vencer. Capítulo de número 21, a gente vai ver aí levantamento do censo. É feito aí um estabelecimento aí das pessoas, a quantidade de pessoas que tinha ali naquele lugar. Vamos ver aqui. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Davi ali, ele vai querer contar. Mas por que Satanás se levantou contra Davi? Porque o Senhor era com Davi. Ele não precisava achar que era por conta do número de pessoas que ele tinha que ele era melhor. Mas o Senhor era com ele, era ele quem vencia as batalhas. E aí vai ele se ensoberbecer e vai querer contar as pessoas. Você vai acompanhar isso lá em 2 Samuel, capítulo de número 24. E aí ele vai falar com Joabe e os outros chefes, e ele vai querer contar as pessoas. E aí vai dizer ao verso 2: Disse Davi a Joabe e seus chefes: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó Rei meu, Senhor, não são todos teus servos do meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? O próprio comandante aí, Joabe, entendeu que
aquilo ali não tinha muito boa intenção, não. Aquilo não ia trazer uma boa consequência para ele próprio. Mas assim ele decide. Porém, a palavra do rei, vai dizer no verso 4, prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada em Judá. Eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Joabe não concordou, então ele decidiu que não ia contar. E Davi vai então escolher aí um castigo. Diz assim, ó, verso 7. Tudo isso desagradou a Deus. Ele vai receber um castigo, olha só. Pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele resolve ir contra a própria cidade de Israel, no caso, a cidade de Levi e de Benjamim, que mais à frente a gente vai ver que vai se subdividir e vai virar a tribo aí. Vai virar dois povos, né? O reino do sul e o reino do norte. As 10 tribos em cima e 2 tribos embaixo. E aí verso 8 vai dizer que então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que perdoe-me. Verso 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Você vai escolher agora qual é a consequência do seu castigo. O que você quer que eu faça para você? Escolhe uma delas e eu vou fazer. Veio, pois, Gate a Davi e lhe disse assim: diz o Senhor, escolhe o que queres. Você quer 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos teus adversários, dos seus inimigos, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isso é, peste sobre a terra, o anjo do Senhor, o anjo da morte, o anjo da destruição, ele vai estar em todos os territórios de Israel. Agora escolhe bem a sua resposta, que eu vou dar a Deus, a resposta que você me enviar. E aí, verso 13, Davi vai dizer a Gade: eu estou em grande angústia, agora vai recair sobre mim, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas as mãos do homem não recai a eu. Então, entre 3 anos de fome, entre 3 meses de espada dos seus adversários, a 3 dias de permissão do anjo da destruição, da morte de Deus, ele prefere a peste, a morte, o anjo da morte, o anjo da destruição ali, recaindo sobre Israel. E o verso de número 14 vai dizer que então enviou o Senhor a peste a Israel, e aí vai recair sobre Israel, e 70.000 homens vão perecer. Verso 15 vai dizer mais que o anjo veio a Jerusalém para destruir, e destruí-la olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse o anjo destruidor: basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor
estava junto à eira de Ormã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu e enxergou o mundo espiritual, e o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendia contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. E aí Davi vai fazer um altar para o Senhor. Verso 18 vai dizer que o anjo do Senhor vai dizer a Gade, que era aí o vidente, né? Era a pessoa de Deus que levou o recado para Davi. Davi subiu para levantar um altar ao Senhor na eira de Ormã. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, para que assim ele fizesse um altar. E virando-se Ornã, viu o anjo, esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã, que era o local ali onde eles haviam escolhido, pertencente aí a essa beira, esse morro, esse altar onde foi construído, pertencia a Ornã. Ornã ali tinha 4 filhos, estava debulhando o trigo, e ele também viu o anjo de Deus, e ele se escondeu. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. Saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Vai dizer então Davi a Ornã: Dá esse lugar para mim, a fim de eu edificar nele um altar ao Senhor, para que a praga, que a morte, ela cesse. Só que eu quero esse altar, e esse altar com o devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. E eis que dou os bois como holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para ofertas de manjares. Eu vou dar tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não vou dar uma oferta que não me custe. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero. Eu quero comprar. Eu não quero doado, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ormã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o holocausto, assim como com Elias consumiu o altar. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha, e aí cessou a praga, a peste, sobre a cidade de Jerusalém. E aí, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ormã, o jebuseu, ali foi feito um sacrifício ao Senhor. Verso 29 vai dizer: Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão.
Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E ali, na cidade, na eira de Ormã, o Jebuseu, ele faz esse sacrifício. E o Senhor realmente cessa a praga ali sobre a cidade de Jerusalém. E aí você vê, né? Davi se ensoberbeceu. Achou ali que era pela quantidade de pessoas que ele estava vencendo as batalhas. E não. Era pela força de Deus. E ali foi um recado do Senhor. Não é por conta da sua quantidade de homens, não é pelos seus, mas é por mim, é pelo que eu faço por misericórdia de ti. E ele compreendeu isso. E ele precisou primeiro vir algo ruim contra ele para que ele enxergasse o mundo espiritual, para que ele visse aí esse anjo, o próprio sacerdote aí, né? Cadê o nome dele? Deixa eu ver, acabei de falar, já esqueci. Gade não, peraí. Tá certo, Gade. Repreende Davi pelo que ele estava fazendo e fala com ele, olha, tá errado, não é assim, você tá indo pelo caminho errado. Deu 3 opções para Davi e Davi falou, não, eu prefiro que a peste venha sobre a minha vida, porque eu sei que a misericórdia do Senhor é muito maior. E foi o que ele fez. Veio a consequência? Veio mal, sobreveio sobre ele, veio. Mas a misericórdia do Senhor também veio junto, né? Ele pediu perdão, ele ofereceu o holocausto e o Senhor cessou a praga. E ele, por agradecimento, oferece aí um sacrifício, mas um sacrifício não comum, algo que custou, algo que pesou ali no bolso dele, né? Ele comprou aquele lugar para que ele fosse sacrificado. Não foi feito no templo, mas num local mais próximo ali, porque até para se deslocar ele estava com receio, ele estava com medo do que a mão do Senhor poderia pesar sobre ele. Mas a gente vê aí que o Senhor, ele enxerga também quando estamos realmente arrependidos. E aí, após o oferecimento aí do holocausto, o Senhor cessa a praga, a peste sobre Israel. Hoje vamos até o dia de número 21, o capítulo de número 21. E agora vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 8. Peraí. Verso do 1 ao 27. Vai dizer assim, a respeito da mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Como no Sermão da Montanha, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Basicamente é isso. Vocês querem apontar o erro dos demais, mas não reparam na trave que está no olho de vocês. Jesus aqui vai falar muito sobre a questão da liberdade, vai confrontar eles com a própria palavra, né? Liberdade como? A liberdade espiritual, né? Essa mulher aí, adúltera, ela vai bater de frente com a dureza do coração aí desses líderes judeus. Não há compaixão,
mas Jesus vai demonstrar compaixão com os pecadores. E aí a gente vai ver esse arrependimento dessa mulher, né? E vamos lá que eu vou ler para você poder ver. Ele aí no período da festa dos tabernáculos, nesse lugar, muitas pessoas ali, no calendário judaico a gente tem essa festa, fariseus, mestres, muitos homens ali, mas ali esses também eram o que armavam, que queriam pegar Jesus na curva e começam a armar ciladas aí para de qualquer maneira tentar prender Jesus. E ele sempre com muita astúcia, muita inteligência, né? Ele usa a armadilha deles contra eles mesmos. Olha só. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Estava ele ali, sentado, mostrando a doutrina para eles. E os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. É o que eu acho engraçado, né? Hipocrisia aí do pecado. Cadê esse homem que também estava aí no adultério? E só essa mulher é pega, né? Ficou só a mulher, né? Surpreendida ali. E aí o homem que estava com ela sumiu. Enfim, né? E aí, ela ali de pé, em meio a todos, eles dizem a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério. E a lei de Moisés, mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles preocupados aí com a justiça e com a destruição aí, ou seja lá a restauração dessa mulher, o que eles entendiam aí que ia funcionar. Uma armadilha, na verdade, né? Uma armadilha para Jesus aí, apanhar Jesus. Por quê? Porque se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles estariam indo contra a lei de Moisés. Agora, se ele aprovasse o apedrejamento, ele poderia ser acusado pelas autoridades romanas. E aí Jesus, com a sua divina sabedoria, ele vai simplesmente inclinar ali no chão e vai começar a desenhar. Mas eu creio que diante dessa situação ali, ele estava completamente calmo, né? Imagina. Para baixar e começar a desenhar. E aí, olha só, verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: olha só, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, né? Olha só eles, hipócritas, né? Usavam a lei não por zelo à justiça, mas ali como instrumento de condenação e armadilha contra o próprio Jesus. Verso 9. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retornando um por um
e começando pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus com a mulher no meio aonde ela estava. Um a um, todos eles ali foram embora e no final ficando Jesus e a mulher. E aí ele vai declarar. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, Jesus ele vai minimizar aí o pecado, né? Não é que ele vai minimizar, melhor dizendo, ele não vai condenar de primeira instância, né? Primeiro ele vai oferecer perdão para essa mulher poder recomeçar, ela se arrependendo, aí sim, ela vai buscar viver uma vida de santidade. Deus vai ser novamente um com ela. E aí, ela vai ter um novo recomeço. E aí agora, uma passagem conhecida. Jesus é a luz do mundo. E por que Jesus é a luz no mundo? Né? A gente vai ver aí que mais uma vez ele vai estar ali ensinando no templo. E aí vai afirmar aí, vai vir mais uma vez contra os fariseus e os sacerdotes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, hein? A luz, um símbolo de presença, um símbolo de direção de Deus. A festa de tabernáculos tinha como decoração aí grandes candelabros, né? Ali próximo do templo, ao acesso do templo, várias colunas de fogo que vão lembrar aí como que o Senhor guiou lá no período de Êxodo o povo de Israel. A festa do tabernáculos é para isso, é para lembrar esse período que Deus iluminou ali o caminho do povo hebreu, né, inicialmente. O povo ainda não era povo de Israel, o povo hebreu, né, que estava ali sendo subjugado por Faraó. E aí Jesus se apresenta como luz. Eu vim para iluminar o caminho de vocês. Porque eu sou a própria fonte da luz espiritual. Eu quem vou guiar vocês a respeito do conhecimento, a respeito do que é santo, a respeito da salvação, a real salvação, né? Não é pelas obras, é pela vocês creem, pelos que vocês fazem realmente. O resto aí é só trevas, é só perdição. E aí a gente vai ver que os fariseus, verso 13, então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Que coisa é essa que você está falando aí? E Jesus respondeu a eles: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e por onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vocês não sabem do que eu estou falando, vocês não sabem que eu sou filho de Deus. Vós julgais segundo a carne. Eu não estou julgando ninguém. Eu não fiz isso nem com a mulher aí adúltera. Vocês aí se auto-intitulam e auto-julgam a todos. Se eu julgo, se for para julgar, o meu juízo é verdadeiro. Realmente, depois de aplicar misericórdia aí, eu vou julgar, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Não estou julgando só com as minhas verdades e as minhas vontades. Eu julgo com Deus Pai.
Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. É necessário para você ali condenar alguém que elas testemunhem. E eu testifico de mim mesmo o que o Pai me evidenciou. Ele também testifica de mim. Não estou sozinho, tem mais. Eu estou aqui testemunhando, testificando em nome de Deus Pai. Então eles lhes perguntaram: aonde está então teu pai? Você está falando que está falando em nome do teu pai, cadê então teu pai? Eles não estavam compreendendo, né? Então Jesus responde: não me conheceis a mim nem a meu pai. Não é José que eu estou falando, gente. Estou falando do Deus Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, onde ensinavam no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Estava ali próximo do templo, próximo ali de onde eram recolhidas ofertas, né? E ainda eles tentando achar algo que o condenassem, ainda ninguém fez algo contra, porque não era o momento, não era a hora. E aí, Jesus vai defender aí a sua missão, a sua autoridade que Deus Pai, assim mesmo como ele falou aqui, colocou sobre ele. E ele vai falar aí do destino também daqueles que os rejeitaram, daqueles que não o reconheceram como sendo o Messias. Ele vai dizer, de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Ele diz que aquele que rejeitar a ele, a consequência vai ser eterna. Ele vai deixar isso bem claro. Vocês vão perecer, vocês vão procurar a mim, mas os pecados vão consumir vocês. O verso 22 vai dizer, então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Eles não entendiam, né? Ele falou assim, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Eles acharam que ele ia tirar a própria vida, né? Mas não, ele estava falando da incredulidade que estava fechando o caminho da salvação para eles, né? A porta que é Jesus. Ele fala, eu sou a porta, né? Eu sou a porta e eu bato a porta. E se você abrir o seu coração para que eu possa entrar, você vai caminhar aí para o caminho de salvação. E eles rejeitam a Cristo e eles caminham em relação à condenação. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora dele. É necessário aceitá-lo para que eles alcancem o Pai. A palavra ainda vai dizer mais. Porque diziam, para onde eu vou, vós não podereis ir. Eu falei, a salvação estará sobre ele. Verso 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Minha origem não é daqui, a minha missão, eu vou cumpri-la, né? Mas eu não vou ficar aqui com vocês. Ainda vai dizer mais, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou o Deus Todo-Poderoso,
não crer em Deus, não crer em Jesus, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Eu estou falando para vocês da minha origem divina, estou mostrando para vocês a minha missão que eu tenho para cumprir, e vocês não estão enxergando, gente. Eu não sou desse mundo, né? Ele falou lá no 23, né? Eu não pertenço a ele. E ainda vai continuar. 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vós julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disseram-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, né, que Deus Todo-Poderoso, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então ele fala que ele vai ser levantado, ele fala da crucificação. Haverá um momento em que ele será crucificado, e aí vocês vão saber realmente quem eu sou. E que o Deus Todo-Poderoso fala através de mim. O eu sou, no caso é Deus Pai, fala através dele, Jesus. Até aí então, hoje o dia de número 143. Amém? Então o Senhor, ele ressalva para nós, né? Que a gente tem que reconhecer a ele, reconhecer o sacrifício dele. E quem rejeita Jesus, rejeita também a salvação que vem através dele. E não há outro caminho a não ser por ele. Não há outro caminho para a salvação. Se você não entende isso, você não aceita o Pai. Se você não aceita o Filho, o Pai também não te reconhece. Esse é o destino daqueles que não aceitam Jesus. Morte eterna, espiritual. Amém? Então, até aqui, seguimos aí na nossa leitura. Vamos dar continuidade aí na manhã. Espero que você permaneça firme, ouvindo aí tudo que o Senhor tem para você a respeito de respeitar aí o que Ele tem falado para nós, né? Davi ali, a gente viu que ele se ensoberbeceu, se encontrou, se achou que era por conta da quantidade de pessoas, mas não, era porque Deus era com ele. E aqui a mesma coisa, o Evangelho de João fala, é necessário reconhecer o Filho para que a gente possa vencer. No Antigo Testamento, reconhecer o Pai para que você possa vencer. No Novo Testamento, reconhecer o Filho para que o Pai te reconheça e assim você possa vencer, mas não mais no mundo físico somente, mas também no mundo espiritual. Amém? Ficamos aqui então hoje, nossa leitura. Espero que você tenha compreendido e nos vemos amanhã.